Essa é a sua parte, mãe. Agora é só desaparecer. Meu filho Thomas estava na minha cozinha, a mesma cozinha onde eu ensinara a fazer panquecas 40 anos antes, e me entregou um envelope contendo $10.000 em dinheiro. Seus olhos, tão parecidos com os do pai na cor, mas completamente estranhos na frieza, me fitavam com o olhar distante e calculista de alguém que realiza uma transação inconveniente. Abri o envelope, contei as notas com a calma deliberada que havia aperfeiçoado durante 40 anos lecionando inglês no ensino médio e, então, fiz algo que claramente perturbou meu filho. Ri não um riso amargo ou histérico, mas um riso genuíno, de pura diversão cristalina. O tipo de riso que deixa os outros profundamente desconfortáveis por não entenderem a piada. Algo engraçado? Perguntou Thomas, enquanto sua mão cuidadosamente cuidada ajustava sua gravata de grife, um hábito nervoso que ele tinha desde a faculdade. $10.000, eu disse, colocando o envelope na minha mesa de carvalho desgastada da cozinha, pelo Rancho Montgomery, 73 hectares de terras nobres no Texas Hill Country, uma fazenda de gado em pleno funcionamento e uma propriedade histórica, além do meu Mustang conversível. Balancei a cabeça, ainda sorrindo. Que pechincha você conseguiu? A expressão dele se contraiu. O negócio está fechado, mãe. Já vendi o imóvel para Sunrise Development. Eles vão começar a construir um condomínio de luxo para aposentados no mês que vem. Seu novo quarto no Westridge Retirement Village está pronto e esperando. Que atencioso da sua parte cuidar do meu futuro, respondi, servindo-me de uma xícara de café da cafeteira que estava fervendo quando ele chegou. Não lhe ofereci café. Quando exatamente eu entreguei o rancho para você, Thomas? Parece que me esqueci daquele momento em particular. Um lampejo de inquietação cruzou seu rosto antes que sua máscara de empresário se reafirmasse. No ano passado, depois da sua hospitalização por pneumonia, concordamos que fazia sentido eu cuidar dos assuntos da propriedade para que você não precisasse se preocupar com eles. A mentira era tão descarada, tão completamente inventada, que quase admirei a audácia. De fato, eu havia sido hospitalizada brevemente no ano anterior, mas nenhuma conversa sobre isso havia ocorrido, e eu certamente não havia assinado nenhum documento de transferência. Entendo, eu disse, tomando um gole de café. E o Mustang? Quando foi que eu concordei em me desfazer do carro que seu pai me deu no nosso 25º aniversário? Mãe, não complique as coisas, suspirou Thomas, olhando para o Rolex. O comprador vem de Houston amanhã para buscá-lo. Consegui o melhor preço para você, $75.000. Isso está incluído no acordo geral com a Sunrise. Assenti, pensativo. Que generoso da sua parte negociar em meu nome. E esses $10.000, bati no envelope. Essa é a minha parte dos quase $3 milhões que você está recebendo por um imóvel que não lhe pertence. A paciência de Thomas estava visivelmente esgotada. Olha, eu não precisava te dar nada. O rancho é meu. Já é meu há meses. Estou tentando fazer o que é certo por você, montando um lugar agradável onde você será bem cuidado. A maioria das crianças simplesmente mandaria a mãe idosa para o asilo mais barato que encontrasse. A maioria das crianças, concordei suavemente, também não falsifica documentos para roubar os pertences da mãe. Seu rosto corou, a primeira emoção genuína que ele demonstrou desde que chegou. Eu não falsifiquei, terminei por ele. Cometeu fraude contra idosos, vendeu uma propriedade que não é sua, providenciou o descarte de um carro clássico que não é seu? Era isso que você ia negar, Thomas? A quebra momentânea em sua compostura se fechou quando ele se endireitou, adotando o tom condescendente que eu vinha reconhecendo nos últimos anos, aquele que sugeria que eu estava ficando senil ou confusa. Mãe, já conversamos sobre isso várias vezes. Você concordou que o rancho era demais para você administrar sozinha. Você assinou os papéis da transferência. Se está com dificuldade para se lembrar dessas conversas, é exatamente por isso que essa mudança é necessária. Coloquei minha xícara de café na mesa com cuidado deliberado. Aos 67 anos, minhas mãos estavam desgastadas por décadas de trabalho na fazenda, mas não tremiam, nem mesmo agora, diante da traição de tirar o fôlego do meu único filho. Deixe-me ser bem claro, Thomas. Nunca assinei nenhum documento de transferência. Nunca concordei em vender o Rancho Montgomery ou meu Mustang, e certamente não estou tendo problemas de memória. Encontrei seu olhar diretamente. O que estou tendo é um problema com meu filho cometendo fraude.
por um momento, um alarme genuíno passou por seu rosto antes que sua confiança se reafirmasse. Ele realmente sorriu, aquele sorriso condescendente reservado a pais idosos difíceis que não sabem o que é bom para eles. Mãe, eu entendo que isso seja perturbador. Mudanças são difíceis na sua idade, mas os preparativos já foram feitos. A venda termina na próxima sexta-feira. Você precisa estar pronta para se mudar até quinta-feira de manhã. Ele gesticulou para o envelope. Os $10.000 são uma cortesia. A maior parte da renda vai para um fundo que cobrirá seus cuidados pelo resto da vida. Que atencioso, murmurei. Thomas olhou para o relógio novamente. Preciso voltar para o escritório. Passo aqui neste fim de semana para ajudar você a começar a fazer as malas. Concentre-se nos seus itens pessoais. O novo apartamento está totalmente mobiliado. Enquanto ele se dirigia para a porta, chamei-o. Thomas, uma pergunta. Ele fez uma pausa e se virou com visível impaciência. Sim? Você já se perguntou por que eu pareci tão complacente na semana passada? Por que de repente parei de discutir sobre o rancho depois de lutar para mantê-lo por anos? Um lampejo de incerteza cruzou seu rosto. Você finalmente caiu em si, percebeu que eu estava certo o tempo todo. Sorri, não o sorriso caloroso de uma mãe, mas o sorriso cúmplice de alguém com 4 ases em um jogo de pôquer de alto risco. Talvez seja melhor você repensar essa data de encerramento, eu disse, suavemente. Pode haver algumas complicações. Do que você está falando? Sua voz ficou mais aguda com o primeiro sinal de preocupação genuína. Só um pressentimento, respondi, pegando o envelope com dinheiro e entregando a ele. Você deveria devolver. Você vai precisar mais do que eu. Thomas não pegou o envelope, sua confiança visivelmente abalada. Pare de ser dramática, mãe. Está tudo combinado. Os papéis estão assinados. A venda está acontecendo. Se você diz, concordei, gentilmente. Dê lembranças a Emily. Faz tempo que não tenho notícias da minha neta. Imagino que você a tenha mantido atualizada sobre todos esses preparativos para o meu futuro. A menção de sua filha, minha querida neta, que estava terminando o 2º ano na Texas A&M, fez Thomas se encolher levemente. A Emily tem provas finais. Eu não queria distraí-la com assuntos de família. Muito atencioso, assenti. Bem, não vou te atrapalhar na sua reunião importante. Tenho algumas ligações para fazer. Depois que Thomas foi embora, fiquei à mesa da cozinha, girando minha aliança no dedo, um hábito de 45 anos que persistiu nos 5 anos desde a morte de Robert. O peso da traição do meu filho pressionava meu peito como um fardo físico. Mas, por baixo, ardia uma sensação diferente, a determinação silenciosa e implacável que me guiara em todos os desafios que a vida apresentará. Peguei o telefone e disquei um número que eu sabia de cor. Sarah, aqui é Eleanor Montgomery. Preciso te ver imediatamente. É sobre o rancho e algumas medidas preventivas que discutimos. Enquanto conversava com meu advogado e amigo de longa data, olhei pela janela da cozinha para os hectares ondulantes do rancho Montgomery, terra que testemunhou meu casamento, os primeiros passos do meu filho, os últimos suspiros do meu marido e agora a traição definitiva da criança que criamos com tanta esperança e amor. Thomas acreditava ter orquestrado o plano perfeito para se desfazer de sua mãe idosa e de seus valiosos bens em uma única transação eficiente. Ele presumiu que eu era apenas mais uma velha confusa, facilmente manipulável e, em última análise, impotente. O que ele não sabia, o que nunca se preocupou em descobrir, era que eu havia passado as últimas 2 semanas executando um plano meu, um plano que não só protegeria minha propriedade, mas também ensinaria ao meu filho uma lição que ele jamais esqueceria. Os $10.000 em dinheiro ainda estavam na minha mesa da cozinha, seu insultante pacote de indenização por uma vida inteira de maternidade. Eu o deixaria lá, um monumento à sua ganância e à minha decepção, até que ele descobrisse exatamente o que eu havia feito. Peguei minha xícara de café, tomei um gole satisfeito do café que já esfriava e me permiti outra risadinha. A essa altura, na semana que vem, Thomas entenderia todo o significado do velho ditado sobre ensinar avós a chupar ovos. Ou, em termos texanos, nunca subestime uma velha fazendeira que passou a vida pensando melhor do que ninguém em tudo, desde ladrões de gado até secas e empréstimos bancários. Thomas estava prestes a aprender essa lição da maneira mais difícil.
Se você estiver assistindo, inscreva-se no canal, curta e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Eu suspeitava que Thomas estivesse tramando algo há meses. Pode ser intuição de mãe ou simplesmente a consciência que vem de criar um filho desde a infância. Eu sabia quando meu filho estava tramando. A solicitude repentina, as preocupações constantes sobre minha capacidade de administrar o rancho, o conveniente aparecimento de folhetos de comunidades de aposentados na minha mesa de centro após suas visitas. Mas a suspeita se cristalizou em certeza 3 semanas atrás, quando minha vizinha Marta já mesmo me visitou numa manhã de terça-feira. Eli, disse ela, com seu sotaque texano mais pronunciado quando estava agitada, acabei de ver o Thomas com alguns homens de terno. Eles estavam andando na sua fronteira sul com equipamentos de topografia. Essa única observação foi a pedra que deu início à avalanche. Em poucas horas, confirmei o que meu coração maternal vinha negando: minha única filha estava se esforçando para tomar meu lar contra a minha vontade. Uma mulher menos inteligente poderia tê-lo confrontado imediatamente, deixando a emoção ditar sua resposta. Mas 40 anos lidando com estudantes adolescentes e rebanhos temperamentais me ensinaram paciência. Então, em vez de um confronto, comecei minha própria campanha silenciosa. Meu primeiro telefonema foi para Sarah Lawson, minha advogada, amiga e companheira sobrevivente da viuvez e da criação de filhos teimosos. Em 24 horas, reunimos o que ela chamava, brincando, de a equipe Eleanor a ela, um investigador particular chamado Jackson Reynolds e minha banqueira de 20 anos, Marjorie Wilson. Ele tem um problema, Jackson me disse durante nosso primeiro encontro, com um rosto sério e marcado pelo tempo, enquanto expunha os registros financeiros que pintavam um quadro preocupante. A Montgomery Properties está perdendo dinheiro. 3 projetos de desenvolvimento fracassados, 2 processos judiciais de empreiteiras não pagas e uma linha de crédito que atingiu o limite. Ele precisa de dinheiro. Sarah traduziu: ele vê o rancho como seu caixa eletrônico pessoal. A revelação me doeu mais do que eu gostaria de admitir, não apenas a traição de confiança, mas a consciência de que meu filho, criado com tanta ênfase na honestidade e integridade, havia se tornado alguém que falsificava documentos e roubava da própria mãe para salvar seu negócio falido. O rancho resolveria todos os seus problemas, continuou Jackson. Nos preços atuais de mercado, 180 acres de terra nobre na região de Hill Country, a uma curta distância de Austin, estamos falando de algo em torno de 3 milhões de dólares. E a Sunrise Development está ávida por exatamente esse tipo de propriedade para seus luxuosos condomínios de aposentados. Então, em vez de pedir ajuda ou admitir que seu negócio está falindo, ele decidiu vender minha casa sem que eu percebesse, eu disse, com as palavras como cinzas na minha boca. Sarah estendeu a mão por cima da mesa para apertar a minha. Eli, eu sei que isso é doloroso, mas precisamos nos concentrar em proteger você e o rancho. Thomas já criou documentos de transferência falsificados. Ele está agindo rápido. Aquela conversa havia posto em prática nossas contramedidas. Enquanto Thomas acreditava estar manobrando astutamente para vender uma propriedade que não lhe pertencia, eu a protegia discretamente, ficando fora do seu alcance. Agora, depois de desligar o telefone após confirmar os detalhes finais com Sarah, fui até a varanda da frente da casa da fazenda que Robert e eu mantivemos com carinho por 4 décadas. O sol do fim da tarde banhava a paisagem ondulada com uma luz dourada, iluminando os carvalhos vivos que testemunharam gerações da história de Montgomery. Você ficaria tão decepcionado, Robert, murmurei para a cadeira vazia ao meu lado, aquela onde meu marido passará inúmeras noites assistindo ao pôr do sol texano. Mas acho que você aprovaria o que estou prestes a fazer. Meu telefone tocou, interrompendo minha comunhão com a memória de Robert. O identificador de chamadas mostrava Emily, minha neta, filha de Thomas e a única alegria pura que permanecia intacta em minha vida. Vovó, sua voz carregava o entusiasmo radiante que sempre me lembrava de Robert, acabei de terminar minha última prova final. Estava pensando em ir até o rancho amanhã em vez de esperar até o fim de semana. Senti muita falta de você e dos cavalos. Meu coração se apertou. Emily não sabia o que seu pai tinha feito, o que planejava fazer. Thomas a manteve deliberadamente no escuro, sabendo que sua lealdade a mim e seu amor pelo rancho Montgomery poderiam interferir em seus planos. Eu adoraria, querida, eu disse, tomando uma decisão em uma fração de segundo. Na verdade, tem uma coisa importante que precisamos discutir. Algo sobre o rancho e seu pai. Uma pausa. Está tudo bem, vovó?
você parece diferente. Perspicaz como sempre, outra qualidade que ela compartilhava com Robert. Conversamos quando você chegar. Dirija com cuidado e me mande uma mensagem quando estiver a caminho. Depois que desligamos, fiquei sentado observando as sombras se alongando sobre o pasto onde nosso pequeno rebanho de gado Hereford pastava pacificamente. A chegada de Emily aceleraria meu tempo. Mas talvez fosse melhor assim. Ela merecia saber o que estava acontecendo antes que tudo se tornasse público. Meu Mustang conversível, o clássico vermelho cereja de 1965 com o qual Robert me surpreendeu em nosso 25º aniversário, estava guardado no celeiro onde eu havia escondido depois de saber que Thomas havia organizado sua venda. A ideia de vê-lo se desfazer de algo tão precioso para mim, como se fosse apenas mais um ativo a ser liquidado, queimava como ácido em meu peito. Isso não vai acontecer, Robert, prometi ao ar da noite. Nem o Mustang, nem o rancho, nem nada disso. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Jackson, documentos confirmados, protocolados no cartório do condado. Transferência de propriedade concluída. Aguardando confirmação do registro. Sorri, sentindo a primeira satisfação real desde que descobrir a traição de Thomas. As engrenagens estavam em movimento agora. A armadilha preparada e armada. Tudo o que restava era vê-la se fechar. Levantando-me da cadeira da varanda, entrei para me preparar para a chegada de Emily. A casa da fazenda, uma estrutura térrea de calcário que Robert e eu havíamos ampliado ao longo das décadas, parecia especialmente preciosa agora que eu quase a perderá. Cada batente de porta marcado pela altura dos netos, cada tábua desgastada do assoalho que rangia em lugares familiares, cada janela emoldurando uma vista que havíamos escolhido especificamente. Não se tratava apenas de uma propriedade. Era a personificação física de uma vida construída com amor e propósito. Parei no corredor, estudando as fotografias de família que decoravam as paredes. Thomas ainda menino, de cabelos loiros, em seu primeiro pônei. Thomas com sua beca e capelo de formatura do ensino médio, ladeado por Robert e eu, nossos rostos brilhando de orgulho. Thomas no dia de seu casamento, jovem e bonito ao lado de Caroline, que se divorciou dele quando Emily tinha 7 anos. Quando aquele garoto de olhos brilhantes se tornará um homem capaz de orquestrar friamente o deslocamento da mãe? O que eu havia deixado de fazer na criação dele que me permitiu uma traição tão calculada? Essas perguntas me atormentavam nas horas silenciosas das últimas noites, mas eu não encontrava respostas satisfatórias. Talvez não houvesse nenhuma. As pessoas fazem suas escolhas, e Thomas fez as dele. Agora ele enfrentaria as consequências. Na cozinha, comecei a preparar a refeição favorita de Emily, filé de frango frito, molho cremoso e biscoitos caseiros. Comida reconfortante parecia apropriada para o que, sem dúvida, seria uma conversa desconfortável. Enquanto trabalhava, ensaiei como contar à minha neta que o pai dela havia tentado roubar minha propriedade, falsificar documentos e me relegar a uma casa de repouso contra a minha vontade, tudo isso enquanto embolsava milhões com a venda de terras que pertenciam à nossa família há gerações. Mais desafiador ainda, como explicar o que eu havia feito em resposta e o papel que ela agora desempenharia na preservação do rancho Montgomery para o futuro. O frango chiava na frigideira de ferro fundido que pertencera à minha mãe antes de mim, enchendo a cozinha com aromas familiares. Lá fora, as primeiras estrelas surgiam no céu texano que se escurecia, impassível por dramas humanos ou traições. Independentemente do que acontecesse a seguir, eu estava pronta. Thomas tinha feito sua jogada, acreditando que tinha todas as cartas na mão. Ele não fazia ideia de que eu estava jogando um jogo completamente diferente. Emily chegou logo depois do meio-dia do dia seguinte, com seu jipe antigo levantando uma nuvem de poeira ao saltar pela entrada da fazenda. Observei-a da varanda enquanto estacionava ao lado da minha caminhonete, com seus cabelos loiro-mel, tão parecidos com os de Robert na juventude, refletindo a luz do sol ao sair. Aos 19 anos, minha neta havia se transformado em uma jovem extraordinária, inteligente, trabalhadora e dona de uma integridade silenciosa que às vezes me fazia doer o coração ao reconhecê-la. Ela tinha a altura e a constituição esguia de Robert, meus olhos verdes e uma conexão profunda com o rancho Montgomery. Vovó. Ela subiu os degraus da varanda aos pulos e me envolveu num abraço que cheirava a sol e ao perfume de baunilha que ela usava desde o ensino médio. Senti tanta saudade. Como estão os novos potros? A novilha com a gravidez difícil deu à luz bem? Suas perguntas imediatas sobre as operações do rancho me fizeram sorrir.
Ao contrário do pai, Emily nunca tinha visto o rancho Montgomery apenas como um imóvel. Desde que começou a andar atrás de mim com suas botas de cowboy em miniatura, ela abraçou todos os aspectos da vida no rancho, a beleza e as dificuldades, a liberdade e a responsabilidade. Os potros estão prosperando, e Stella deu à luz um bezerro saudável há 2 semanas, relatei, levando-a para dentro. Café? Ou você ainda está naquela onda de chá gelado da faculdade? Café. Com certeza. A semana de provas finais exigiu quantidades perigosas de cafeína. Ela me seguiu até a cozinha, largando a mochila em uma cadeira com a confiança casual de alguém completamente à vontade. Então, qual é esse assunto importante que precisamos discutir? Você parecia sério ao telefone. Ocupei-me com a cafeteira, ganhando alguns minutos para organizar meus pensamentos. É sobre o seu pai, comecei, mantendo a voz contida, e algumas decisões que ele tomou em relação ao rancho. A expressão de Emily se agravou imediatamente. O que o papai fez agora? Ele ainda está pressionando você para vender e se mudar para aquele ridículo condomínio de aposentados? Sua rápida mudança para a preocupação geral correta me pegou de surpresa. Você sabia disso? Ela bufou, aceitando a caneca de café que lhe entreguei. Ele está falando nisso há meses. Disse que era para o seu próprio bem e que o rancho era demais para alguém da sua idade. Eu disse que ele estava sendo ridículo. Você é mais saudável do que a maioria das pessoas com metade da sua idade. Uma onda de gratidão me invadiu diante de sua defesa instintiva. Agora, isso vai além da pressão, Eminência, seu pai tomou medidas concretas para forçar a situação. Respirei fundo. Ele falsificou documentos transferindo a propriedade do rancho para si mesmo e providenciou a venda para uma empresa de desenvolvimento. A caneca de café de Emily congelou a meio caminho dos seus lábios. Ele tem o quê? Com a mesma precisão cuidadosa que eu usava para explicar literatura complexa a adolescentes resistentes, apresentei as evidências, os documentos de transferência falsificados, as reuniões com a Sunrise Development, o contrato de venda de quase 3 milhões de dólares e, finalmente, seu pagamento a generoso de 10 mil dólares para comprar minha concordância. Quando terminei, o rosto de Emily já estava pálido, substituído por uma onda de raiva que me lembrou profundamente Robert em seus raros momentos de genuína indignação. Isso é criminoso, disse ela finalmente, com a voz trêmula. É fraude. É abuso de idosos. É. Ela se interrompeu, pousando a caneca com tanta força que o café transbordou. Não acredito que ele fez isso com você. Com este lugar. Às vezes, as pessoas fazem escolhas desesperadas quando estão em apuros, eu disse, surpresa por me ver oferecendo um contexto que pudesse amenizar as ações de Thomas. O negócio do seu pai está falindo. Ele precisa muito de dinheiro, então rouba da própria mãe. Emily se levantou, andando de um lado para o outro na cozinha com uma energia agitada. Vende o rancho sem você, tenta te mandar para algum asilo glorificado. Ela parou de repente, virando-se para mim com medo substituindo a raiva. Ele pode mesmo fazer isso? Podemos perder o rancho? Permiti-me um pequeno sorriso satisfeito. Não, ele não pode. E nós não vamos. Ela franziu a testa, confusa. Mas se ele falsificou documentos? Estou ciente do plano do seu pai há várias semanas, expliquei. Tempo suficiente para implementar algumas contramedidas por conta própria. O alívio tomou conta do seu rosto. Você chamou a polícia? Ainda não, eu disse, gesticulando para que ela se sentasse novamente. Eu adotei uma abordagem diferente. Uma que protege o rancho permanentemente, ao mesmo tempo que dá ao seu pai a oportunidade de evitar acusações criminais se ele decidir se redimir. Durante a meia hora seguinte, expliquei as medidas legais que tomei com a ajuda de Sarah, a criação de uma servidão de conservação cobrindo 85% do Montgomery Ranch, garantindo que ele nunca poderia ser desenvolvido, independentemente de quem o possuísse no futuro, e a transferência dos 15% restantes para o nome de Emily, com direitos de uso vitalício reservados para mim. Os documentos foram protocolados ontem, concluí. O rancho agora está oficialmente protegido contra desenvolvimento, e você, minha querida, é proprietária do imóvel. Emily me encarou, visivelmente processando aquela mudança sísmica. Você colocou parte do rancho em meu nome. Mas por que não fica com tudo para você?
Porque você é o futuro do Rancho Montgomery, eu disse simplesmente. Sempre foi. Seu pai vê a terra como uma mercadoria a ser comprada e vendida com fins lucrativos. Você a vê como seu avô e eu sempre a vimos, como algo a ser estimado e cuidado por gerações. Lágrimas brotaram em seus olhos. Mas o que acontece quando o papai tentar concluir a venda? Quando ele descobrir o que você fez? Isso, admiti, vai ser desagradável. O leilão está marcado para sexta-feira que vem. Thomas descobrirá então, se não antes, que tentou vender uma propriedade que não lhe pertence e nunca o fez. Ele vai ficar furioso, sussurrou Emily. Sem dúvida, concordei. Mas ele também será exposto. Os documentos falsificados, a tentativa de fraude, tudo isso virá à tona. A Sunrise Development se retirará do negócio imediatamente para evitar complicações legais. Você vai prestar queixa? A pergunta dela tocou o cerne da minha constante luta interna. Suspirei, estendendo o braço sobre a mesa para pegar a mão dela. Ainda não decidi. Uma parte de mim quer, não por vingança, mas porque ações devem ter consequências. Outra parte se lembra de embalá-lo para dormir quando bebê, de ensiná-lo a montar seu primeiro cavalo, de vê-lo se formar na faculdade. Minha voz falhou inesperadamente. Ele ainda é meu filho, eminência apesar de tudo. Emily apertou minha mão, seus olhos refletindo uma compreensão que ia além da sua idade. O que posso fazer? Como posso ajudar? Só estar aqui já ajuda mais do que você imagina, eu disse a ela honestamente. Mas há algo específico com o qual preciso da sua ajuda. Seu pai combinou de vender meu Mustang para um colecionador de Houston. O comprador vem amanhã. Os olhos dela se arregalaram. O presente de aniversário do vovô para você? O papai também vai vender? Assenti, sério. Por $75.000. Dinheiro, ele planejava embolsar, enquanto me dizia que estava incluído no meu acordo. É por isso que ela parecia sem palavras que pudessem descrever adequadamente tamanha traição. De fato, concordei. O carro está atualmente escondido em uma garagem segura em Johnson City, cortesia do investigador particular que contratei. Preciso da sua ajuda para recuperá-lo e levá-lo para outro lugar antes que o comprador chegue. A expressão de Emily mudou de choque para determinação. Só me diga quando e onde. Passamos o resto da tarde planejando não apenas a recuperação do Mustang, mas também nos preparando para o inevitável confronto com Thomas. Emily insistiu em ficar no rancho até que tudo se resolvesse, reorganizando sua agenda de trabalho de verão para se adaptar à crise familiar. À medida que a noite se aproximava, fomos para a varanda com copos de chá gelado, observando o pôr do sol pintar as colinas em tons de dourado e roxo. O silêncio confortável entre nós foi como um bálsamo após a intensidade emocional da nossa conversa. Vovó, Emily finalmente disse, com a voz baixa no crepúsculo que se aproximava, você acha que o papai algum dia vai entender o que ele quase jogou fora? Não apenas o valor da terra, mas tudo isso. Seu gesto abrangeu a vista diante de nós, os pastos ondulantes, os carvalhos centenários, a sensação de permanência e pertencimento que definia o Rancho Montgomery. Pensei cuidadosamente na pergunta dela. Não sei, querida. Algumas pessoas nunca aprendem a valorizar o que realmente importa. Mas espero que esta experiência sirva de alerta, uma chance para ele reavaliar suas prioridades. E se não for, ela insistiu. Então continuaremos sem ele, eu disse simplesmente. O rancho resistirá como resistiu às secas, enchentes e disputas familiares antes desta. O que importa é que o preservamos para o seu futuro e talvez um dia o dos seus filhos. Emily assentiu, com uma expressão solene sob a luz fraca. Não vou te decepcionar, vovó. Eu prometo. Eu sei que não vai, assegurei-lhe, sentindo, pela primeira vez desde que descobrir a traição de Thomas, uma genuína sensação de paz. O rancho continuaria, não como um empreendimento de luxo apagando décadas de história de Montgomery, mas como a terra produtiva que Robert e eu tanto prezávamos, agora salvaguardada para mais uma geração. O amanhã traria seus próprios desafios, recuperar o Mustang, preparar-se para a fúria inevitável de Thomas quando seu plano fracassasse, navegar pelas complexas emoções de me manter firme contra a traição do meu próprio filho.
Mas esta noite, sentado ao lado da neta que personificava as melhores qualidades da nossa família, permiti-me simplesmente ser grato pela previsão que me permitiu proteger o que mais importava. O Mustang brilhava sob o sol da manhã, sua pintura vermelho-cereja quase luminosa contra a madeira desgastada da garagem particular de Jackson Reynolds em Johnson City. Passei a mão pelo capô elegante, e as lembranças me inundaram com o toque frio do metal sob a palma da mão. Ela continua linda, Emily sussurrou ao meu lado, com apreço evidente na voz. Seu avô me surpreendeu com ela no nosso 25º aniversário, contei a ela, embora ela já tivesse ouvido a história muitas vezes. Levou direto para casa com um laço gigante no topo, disse que um quarto de século de aturação merecia algo especial. Jackson Reynolds, o investigador particular que fora fundamental na descoberta do esquema de Thomas, mantinha-se a uma distância respeitosa, com as chaves na mão. Aos 60 anos, com o rosto envelhecido de um homem que passará bastante tempo ao ar livre, ele demonstrava a vigilância silenciosa de alguém acostumado a observar em vez de ser observado. O carro está em segurança desde que o mudamos, há 3 dias, relatou ele. Não há sinais de que alguém o esteja procurando, mas, segundo minhas fontes, o comprador de Houston é esperado no rancho Montgomery por volta do meio-dia de hoje. Olhei para o relógio, 9h17. Tempo de sobra para levá-lo em segurança ao celeiro da Marta. Minha vizinha concordou prontamente em esconder o Mustang em sua propriedade. A expressão de Emily mudou de choque para determinação. Só me diga quando e onde. Passamos o resto da tarde planejando não apenas a recuperação do Mustang, mas também nos preparando para o inevitável confronto com Thomas. Emily insistiu em ficar no rancho até que tudo se resolvesse, reorganizando sua agenda de trabalho de verão para se adaptar à crise familiar. À medida que a noite se aproximava, fomos para a varanda com copos de chá gelado, observando o pôr do sol pintar as colinas em tons de dourado e roxo. O silêncio confortável entre nós foi como um bálsamo após a intensidade emocional da nossa conversa. Vovó, Emily finalmente disse, com a voz baixa no crepúsculo que se aproximava, você acha que o papai algum dia vai entender o que ele quase jogou fora? Não apenas o valor da terra, mas tudo isso. Seu gesto abrangeu a vista diante de nós, os pastos ondulantes, os carvalhos centenários, a sensação de permanência e pertencimento que definia o rancho Montgomery. Pensei cuidadosamente na pergunta dela. Não sei, querida. Algumas pessoas nunca aprendem a valorizar o que realmente importa. Mas espero que esta experiência sirva de alerta, uma chance para ele reavaliar suas prioridades. E se não for, ela insistiu. Então continuaremos sem ele, eu disse simplesmente. O rancho resistirá como resistiu às secas, enchentes e disputas familiares antes desta. O que importa é que o preservamos para o seu futuro e talvez um dia o dos seus filhos. Emily assentiu, com uma expressão solene sob a luz fraca. Não vou te decepcionar, vovó. Eu prometo. Eu sei que não vai, assegurei-lhe, sentindo, pela primeira vez desde que descobrira a traição de Thomas, uma genuína sensação de paz. O rancho continuaria, não como um empreendimento de luxo apagando décadas de história de Montgomery, mas como a terra produtiva que Robert e eu tanto prezávamos, agora salvaguardada para mais uma geração. O amanhã traria seus próprios desafios, recuperar o Mustang, preparar-se para a fúria inevitável de Thomas quando seu plano fracassasse, navegar pelas complexas emoções de me manter firme contra a traição do meu próprio filho. Mas esta noite, sentado ao lado da neta que personificava as melhores qualidades da nossa família, permiti-me simplesmente ser grato pela previsão que me permitiu proteger o que mais importava. O Mustang brilhava sob o sol da manhã, sua pintura vermelho-cereja quase luminosa contra a madeira desgastada da garagem particular de Jackson Reynolds em Johnson City. Passei a mão pelo capô elegante, e as lembranças me inundaram com o toque frio do metal sob a palma da mão. Ela continua linda, Emily sussurrou ao meu lado, com apreço evidente na voz. Seu avô me surpreendeu com ela no nosso 25º aniversário, contei a ela, embora ela já tivesse ouvido a história muitas vezes. Levou direto para casa com um laço gigante no topo, disse que um quarto de século de aturação merecia algo especial. Jackson Reynolds, o investigador particular imagino que ele ficará furioso no início, possivelmente ameaçador. No fim, ele terá que encarar a realidade de que seus planos falharam e que ele se expôs a possíveis acusações criminais. Você acha que ele vai tentar contestar as transferências de propriedade, processá-lo? Ele pode tentar, eu disse, trocando de marcha com facilidade enquanto navegávamos por uma estrada sinuosa.
Mas os documentos são juridicamente sólidos. A certidão de conservação é sólida e, o mais importante, ele teria que explicar seus próprios documentos fraudulentos no processo. Olhei para a expressão preocupada dela. O que está te preocupando, M? Ela suspirou, puxando distraidamente um fio solto da calça jeans. Temo que isso destrua para sempre o seu relacionamento com o papai, que não haja mais como voltar atrás. A preocupação era mais profunda do que eu queria admitir. Apesar da traição de Thomas, ele continuava sendo meu único filho, o bebê que eu havia amamentado, o menino que eu havia criado, o homem que, apesar de suas ações atuais, um dia me trouxera uma alegria imensurável. Isso é com o Thomas, eu disse finalmente. Eu não criei essa situação. Ele criou. Se houver reconciliação, será preciso arrependimento genuíno e reparação da parte dele. Percorremos o resto da viagem em silêncio contemplativo, com o motor do Mustang proporcionando uma trilha sonora reconfortante aos nossos pensamentos. Marta Jameson nos esperava quando chegamos à entrada dos fundos de seu rancho, com as portas do celeiro já abertas para receber nossa preciosa carga. Eli Montgomery, sua raposa astuta, ela me cumprimentou com um abraço forte quando saí do carro. Thomas não vai saber o que o atingiu. Marta, com sua trança prateada e pele eternamente queimada de sol, era minha amiga mais próxima desde o diagnóstico de Robert. Aos 72 anos, ela administrava sua própria pequena criação de gado com a mesma determinação que a levará a viuvez 15 anos antes. Obrigada por fazer isso, eu disse a ela enquanto guiávamos o Mustang para o interior escuro do celeiro. Eu sei que isso te coloca numa posição incômoda. Marta bufou, desdenhosa. Querida, a única posição incômoda será o Thomas tentando explicar para aquele colecionador de carros por que o Mustang que ele vendeu não está onde deveria estar. Assim que o carro foi escondido em segurança sob uma lona no canto traseiro do celeiro de Marta, Emily e eu voltamos para minha caminhonete. Jackson confirmou que continuaria monitorando a situação, principalmente a chegada prevista do comprador de Houston. Me ligue assim que algo acontecer, instruiu, quero saber exatamente como Thomas lidará com o primeiro colapso de seus planos. De volta ao rancho Montgomery, Emily e eu mantivemos uma aparência de normalidade, alimentando o gado, verificando as cercas, preparando o almoço, tudo isso enquanto esperávamos pelo inevitável telefonema que sinalizaria o início do acerto de contas de Thomas. Chegou às 12h43. Meu telefone tocou com o tom característico de Thomas, e eu atendi com uma naturalidade deliberada. Alô? Onde está? Sua voz vibrava com uma fúria mal controlada. Onde diabos está o Mustang? Boa tarde para você também, Thomas, respondi suavemente. Estou bem. Obrigada por perguntar. Não brinque comigo, mãe. A palavra soou mais como uma acusação do que como um relacionamento. O Sr. Harrington está parado na nossa garagem com $20.000 já pagos e sem carro para buscar. Onde você escondeu? Eu não escondi nada, eu disse, o que tecnicamente era verdade, quem realmente escondeu foi Marta. Mas estou curioso para saber por que você acha que tem autoridade para vender meu carro sem meu conhecimento ou consentimento. Sua respiração mudou, tornando-se mais comedida enquanto ele visivelmente tentava controlar o temperamento. Quando voltou a falar, sua voz havia adotado o tom condescendente que eu temia. Mãe, já passamos por isso. Todos os seus bens foram transferidos para minha administração. O dinheiro da venda do carro vai para o seu fundo de assistência. Interessante, pensei. Não me lembro de ter assinado nenhum documento autorizando você a me vender o presente de aniversário do Robert. Talvez você possa me refrescar a memória sobre quando isso aconteceu. Uma pausa significativa preencheu a linha. Isso é confusão de idosos, mãe. Já conversamos sobre isso meses atrás. Você concordou que o carro era impraticável para alguém da sua idade. Será que sim? Mantive a voz leve, quase curiosa. Que estranho que eu não me lembre de tal acordo. Talvez eu devesse falar diretamente com o Sr. Harrington e explicar a situação. Não se atreva. A máscara de paciência caiu, revelando o pânico por baixo. Eu cuido disso. Só me diga onde você escondeu o carro, e resolvemos o resto depois. Receio que não possa fazer isso, Thomas. O Mustang não está à venda. Nem hoje, nem nunca. Foi um presente de Robert para mim, e pretendo ficar com ele.
Fiz uma pausa e acrescentei baixinho, assim como pretendo ficar com o Rancho Montgomery. O silêncio que se seguiu foi tão completo que eu conseguia ouvir sua respiração irregular, o som do seu mundo começando a ruir. Discutiremos isso quando eu chegar aí, disse-lhe finalmente, com a voz tensa de raiva reprimida. Não faça mais nada impulsivo. A ligação terminou abruptamente. Levantei os olhos e vi Emily me observando da porta da cozinha, com uma expressão que misturava preocupação e admiração. Ele está vindo para cá, não é? Perguntou ela. Sim, confirmei, largando o celular com uma calma deliberada. E ele está furioso. Você está com medo? A pergunta dela foi direta, sem julgamentos. Pensei honestamente antes de responder. Não exatamente com medo. Triste, decepcionada, decidida. Reencontrei seu olhar preocupado com uma confiança firme. Mas não com medo. Seu pai pode ter esquecido quem o criou, mas eu não. Ensinei inglês no ensino médio para gerações de adolescentes rebeldes enquanto administrava este rancho ao lado do seu avô. Enfrentei touros em fúria, ameaças de execução hipotecária por bancos e a adolescência do seu pai. Um sorriso surgiu nos lábios de Emily. Coitado do pai. Ele não tem ideia do que o espera. Não, concordei, levantando-me da mesa da cozinha com uma energia renovada. Mas ele está prestes a descobrir. Thomas chegou 90 minutos depois, com seu BMW preto levantando uma nuvem de poeira visível a 800 metros de distância. Observei sua aproximação da cadeira de balanço da varanda, que era a favorita de Robert, projetando deliberadamente um ar de calma que eu não estava sentindo totalmente. Emily se posicionou na cozinha, fora da vista imediata, mas ao alcance da voz. Concordamos que surpreender Thomas com sua presença poderia agravar uma situação já volátil. O BMW freou bruscamente ao lado da minha caminhonete, e Thomas emergiu como uma nuvem de tempestade, com sua aparência normalmente imaculada desgrenhada e o rosto corado de raiva. Ele subiu os degraus da varanda sem a cortesia de um cumprimento. Você tem ideia do que fez? Ele perguntou, pairando sobre mim no que reconheci como uma tentativa intencional de intimidação. Harrington está ameaçando me processar por fraude. $20.000 jogados fora, minha reputação manchada, e tudo porque você decidiu brincar com o Mustang. Continuei balançando a cabeça, mantendo contato visual, mas me recusando a imitar o tom dele. Perspectiva interessante, Thomas. Da minha perspectiva, você tentou vender um imóvel que não lhe pertence, aceitou um depósito por esse imóvel e agora está enfrentando as consequências naturais dessas ações. É meu carro, gritou ele, abandonando toda a pretensão de filho paciente lidando com uma mãe idosa e difícil. Tudo é meu agora. O carro, o rancho, tudo. Você assinou os papéis da transferência ano passado. Sério, mantive a voz calma, quase curiosa. Talvez você possa me mostrar esses papéis. Acho que perdi minhas cópias. Sua expressão oscilava entre a raiva e a calculista. Eles estão arquivados com o escrivão do condado. Você sabe disso. Na verdade, eu disse, levantando-me lentamente da cadeira de balanço para encará-lo, visitei o cartório do condado na semana passada. Não havia documentos de transferência legítimos nos arquivos, Thomas. Apenas falsificações apresentadas com assinatura falsificada. O sangue sumiu do seu rosto tão rápido que quase me preocupei com sua saúde. Do que você está falando? Estou falando de fraude, Thomas. Exploração de idosos, falsificação criminosa, todos crimes graves com penalidades significativas. Aproximei-me, baixando a voz. Você realmente achou que eu não perceberia que você estava tentando roubar minha casa? Que eu simplesmente aceitaria ser mandada para Westridge enquanto você embolsava milhões com a venda de terras que seu pai e eu passamos 40 anos construindo? Ele deu um passo involuntário para trás, com a confiança visivelmente em ruínas. Você está confuso. Está misturando as coisas. Nós conversamos sobre tudo isso. Pare. Minha voz de professor, a mesma que havia reprimido distúrbios em sala de aula por décadas, interrompeu seus protestos. Chega de mentiras, Thomas. Eu sei de tudo. As reuniões com a Sunrise Development, os problemas financeiros com a sua empresa, os documentos falsificados, a venda de $2,8 milhões marcada para a próxima sexta-feira. Observei a compreensão surgir em seus olhos.
Sim, estive vários passos à sua frente durante semanas. Como você, contratei um investigador particular no momento em que Marta viu você com inspetores na minha propriedade, expliquei, sentindo uma curiosa mistura de satisfação e pesar enquanto seu plano se desfazia diante dos meus olhos. Jackson Reynolds, ex-xerife assistente. Extremamente meticuloso. Ele documentou tudo, Thomas. Cada reunião, cada documento, cada mentira. Thomas afundou no banco da varanda, passando as mãos pelos cabelos impecavelmente penteados até que eles ficaram em desalinho. Mãe, escuta. O negócio está em apuros. Vou à falência se não receber uma injeção de capital. O rancho estava parado aqui, se valorizando, enquanto você teimosamente se recusava a considerar a solução prática. Roubar da sua mãe nunca é uma solução prática, interrompi, com a voz áspera de uma raiva muito reprimida. Falsificar documentos não é uma estratégia de negócios. Tentar me forçar a ir para uma casa de repouso contra a minha vontade não é prático. É cruel e possivelmente criminoso. Um silêncio pesado se instalou entre nós, quebrado apenas pelo mugido distante do gado e pelo sussurro do vento entre os carvalhos. Quando Thomas finalmente falou, sua voz tinha um tom perigoso. E agora? Você me denuncia, presta queixa contra seu único filho, cria um escândalo público que destrói nós dois? Ele olhou para cima, com a expressão endurecida. Ou ainda podemos resolver isso. A venda do rancho pode prosseguir. Você receberá um acordo generoso, mais do que os $10.000, o suficiente para viver confortavelmente onde quiser. Quase ri da audácia de, mesmo agora com seu plano exposto, ele acreditar que a negociação era possível. O rancho não está à venda, Thomas. Nem agora, nem nunca. Pelo menos não enquanto eu estiver vivo. Você não pode impedir, ele retrucou, levantando-se com confiança renovada. O fechamento é na semana que vem. A papelada está arquivada. A Sunrise investiu recursos significativos no planejamento do empreendimento. Sobre isso, eu disse suavemente. Talvez você queira verificar com o escrivão do condado novamente. Ontem foram protocolados alguns novos documentos que você deve achar esclarecedores. A desconfiança fez seus olhos se estreitarem. O que você fez? A porta de tela rangeu ao se abrir atrás de mim quando Emily entrou na varanda. Ela protegeu o rancho, pai, algo que você deveria ter ajudado em vez de tentar roubá-lo. Thomas congelou ao ver a filha, o choque genuíno substituindo o calculismo. Emily, o que você está fazendo aqui? Você deveria estar na faculdade. As provas finais terminaram ontem, ela respondeu friamente. Vim direto para o rancho quando a vovó ligou. Ainda bem que vim. Sua avó está confusa, começou Thomas, mudando imediatamente para o controle de danos. Ela está interpretando mal algum planejamento patrimonial padrão. Pare de mentir, interrompeu Emily, com a voz trêmula de emoção mal contida. Eu vi as provas, os documentos falsificados, o contrato de venda com a Sunrise, seu plano de embolsar milhões enquanto manda a vovó para um asilo. Está tudo documentado, pai. Thomas olhou de um para o outro, visivelmente reavaliando a situação. Eu quase conseguia ver as engrenagens girando quando ele percebeu que estava diante não apenas de sua mãe idosa, mas de uma frente unida que incluía sua filha. Que documentos foram arquivados ontem? Ele finalmente perguntou, o cansaço substituindo a agressão direta. Uma servidão de conservação que cobre 85% do rancho Montgomery, expliquei calmamente. A terra jamais poderá ser desenvolvida, loteada ou usada para qualquer outra finalidade que não seja agrícola, independentemente de quem a possua no futuro. A implicação o atingiu como um golpe físico. Você não pode fazer isso. Os planos de desenvolvimento não são mais viáveis, completei por ele. A Sunrise descobrirá durante a busca final pelo título que o imóvel que eles pensavam estar comprando não pode ser legalmente desenvolvido. A venda fracassará. Você vai me destruir, sussurrou ele, com medo genuíno substituindo a raiva nos olhos. O negócio está alavancado ao máximo. Já aceitei depósitos e assumi compromissos com base na concretização desta venda. Você fez isso, corrigi gentilmente. Eu não. Você construiu um castelo de cartas em um terreno que não lhe pertencia. Ele se virou para Emily, com desespero evidente em seu apelo. Amy, você precisa entender, o rancho está parado aqui,
um bem subutilizado. Sua avó não consegue administrá-lo sozinha por tempo indeterminado. Eu estava tentando criar segurança financeira para todos. A expressão de Emily permaneceu impassível. Falsificando documentos, vendendo o presente de aniversário do vovô para a vovó, mentindo para todos os envolvidos? Ela balançou a cabeça. Não tente disfarçar isso como algo nobre, pai. Foi roubo, pura e simplesmente. Os ombros de Thomas caíram, a luta visivelmente se esvaindo ao perceber a extensão de sua derrota. Então, o que acontece agora? Você me entrega à polícia? Era a questão com a qual eu vinha lutando desde que descobri a traição dele. O instinto maternal de proteção guerreava com a lúcida percepção de que ações devem ter consequências. Depende de você, eu disse finalmente. A servidão não é negociável. O rancho nunca será desenvolvido durante a minha vida ou depois. Mas pode haver um caminho a seguir que não envolva acusações criminais, se você estiver disposto a fazer reparações genuínas. A esperança brilhou em seus olhos, rapidamente amenizada pela desconfiança. Que tipo de reparação? Divulgação completa a Sunrise sobre suas declarações fraudulentas. Devolução de quaisquer depósitos ou pagamentos que tenham feito. Um reconhecimento formal por escrito de que você não tem direito de propriedade sobre o rancho Montgomery ou qualquer um dos meus bens pessoais, incluindo o Mustang. Fiz uma pausa e acrescentei a condição final, e participação em terapia familiar com Emily e eu. Seu orgulho visivelmente se rebelou contra esses termos, especialmente o último. E se eu recusar? Então não terei escolha a não ser registrar uma queixa formal no gabinete do xerife, disse eu baixinho. As provas são abrangentes, Thomas. Falsificação, fraude, exploração de idosos. Não são delitos menores. O peso da situação o atingiu como um fardo físico. Pela primeira vez desde que ele chegará, vislumbrei algo autêntico por trás do cálculo e da raiva, medo genuíno das consequências que ele agora enfrentaria. Preciso de tempo para pensar, disse-lhe finalmente. Você tem até amanhã de manhã, respondi, deixando claro em meu tom que isso não era negociável. Até o meio-dia, preciso da sua decisão. Enquanto isso, sugiro que entre em contato com a Sunrise e o comprador do Mustang para começar a controlar os danos. Thomas assentiu mecanicamente, sua confiança habitual abalada. Sem dizer mais nada, desceu os degraus da varanda e retornou ao seu BMW. Observamos em silêncio enquanto ele se afastava, com a poeira acumulando em seu rastro. Você acha que ele vai concordar com os seus termos? Perguntou Emily assim que o som do motor se dissipou. Não sei, admiti, sentindo-me subitamente exausta pelo confronto. Seu pai nunca foi bom em admitir erros. Mas ele também é pragmático. A alternativa aos meus termos é um possível processo criminal. Emily passou o braço pelo meu, e sua presença sólida me trouxe um conforto que eu não sabia que precisava. De qualquer forma, o rancho está seguro. Você venceu, vovó. Olhei para os hectares ondulados do rancho Montgomery, pastos que Robert e eu havíamos limpo juntos, cercas que consertávamos lado a lado, o pequeno cemitério da família onde ele agora descansava sob um carvalho vivo que ele havia escalado quando era menino. Não se trata de vencer, M. Trata-se de proteger o que importa. Apertei seu braço gentilmente. E descobrir com quem você pode realmente contar quando mais importa. Thomas não esperou até o dia seguinte para tomar sua decisão. Ligou às 21h17 daquela noite, com a voz desprovida da confiança habitual. Aceito seus termos, disse-lhe sem preâmbulos quando atendi. Todos eles. Sentei-me na beira da cama, com o telefone pressionado contra o ouvido, absorvendo a rendição em seu tom de voz. Apesar de tudo, o instinto maternal de conforto veio à tona inesperadamente. Eu o reprimi. Fico feliz em ouvir isso, Thomas. É a escolha certa. É mesmo? A amargura permeava as suas palavras. Estou enfrentando a ruína financeira, mãe. A Sunrise quer o depósito de volta, além de indenização. Harrington está ameaçando entrar com uma ação judicial por causa do Mustang. Meu negócio está falindo, e agora tenho que me arrastar por terapia familiar como se eu fosse um adolescente rebelde. Essas são as consequências naturais das suas escolhas, lembrei-o gentilmente, mas com firmeza. Não é um castigo que eu inventei para te machucar. Um suspiro pesado percorreu a ligação.
Eu sei. É por isso que estou ligando hoje à noite em vez de esperar até de manhã. Falei com Sarah Lawson esta tarde. Isso me surpreendeu. Você contatou meu advogado? Eu precisava entender minha posição jurídica, explicou ele. Ela foi extremamente clara sobre as provas contra mim e o que provavelmente aconteceria se você prestasse queixa. Fiz uma anotação mental para agradecer a Sarah pela sua avaliação direta. E ela mencionou outra coisa, algo que eu não sabia sobre a servidão de conservação. Sua voz falhou um pouco. Sobre os 15% restantes do rancho. Ah, então ele soube da herança de Emily. O que tem? Você transferiu para Emily. A mágoa em sua voz era inconfundível. Não só me ignorou, como transferiu ativamente um patrimônio multimilionário para minha filha, em vez de mim. Transferiu para alguém que valoriza o rancho Montgomery pelo que ele é, não pelo preço que poderia ser vendido, corrigi, mantendo o tom de voz sereno. Alguém que vê esta terra como seu pai e eu sempre vimos, como algo a ser preservado e estimado, não liquidado para lucro rápido. O silêncio se estendeu entre nós, carregado de acusações não ditas e orgulho ferido. Finalmente, Thomas perguntou: quando você quer começar esse processo de reconciliação? Sarah vai redigir o reconhecimento formal de propriedade para você assinar amanhã, eu disse a ele. Quanto a Sunrise e ao Sr. Harrington, espero que você entre em contato com eles imediatamente para começarmos a fazer as pazes. A terapia familiar pode esperar até a semana que vem. Dê a todos nós um tempinho para processar os acontecimentos recentes. Tudo bem. Seu tom seco sugeria que aquilo não era nada bom. No entanto, ele não estava em posição de discutir. Passo aí amanhã às 10 horas para assinar o que a Sarah preparar. Depois que desligamos, fiquei imóvel por vários minutos, remoendo a conversa. Thomas havia concordado com meus termos. No entanto, algo em sua voz me incomodava, uma fragilidade que sugeria rendição em vez de compreensão genuína. Emily bateu de leve na porta do meu quarto e colocou a cabeça para dentro quando chamei. Era o papai. Assenti, dando um tapinha no espaço ao meu lado na cama. Ele concordou com tudo. Ele estará aqui amanhã para assinar o termo de responsabilidade. Ela sentou-se ao meu lado, puxando os joelhos até o peito, numa postura que de repente me lembrou da sua infância. Você acha que ele fala sério? Que ele está realmente arrependido? Acho que ele está arrependido de ter sido pego, eu disse, com sinceridade. Resta saber se isso vai evoluir para um remorso genuíno por suas ações. Emily apoiou o queixo nos joelhos, parecendo mais jovem do que seus 19 anos. Eu continuo tentando conciliar o pai que eu achava que conhecia com alguém que falsificava documentos e tentava vender sua casa sem que você soubesse. Não faz sentido. Passei o braço em volta dos seus ombros, puxando-a para perto. As pessoas são complicadas, Amy. Elas podem ser amorosas em alguns contextos e implacáveis em outros. Seu pai sempre foi ambicioso e, às vezes, disposto a economizar para atingir seus objetivos. Mas isso foi diferente, ela insistiu. Foi calculado, cruel. Sim, concordei, incapaz de adoçar essa dolorosa verdade. Era. Ficamos em silêncio por alguns instantes antes de Emily fazer a pergunta que eu temia: você algum dia conseguirá perdoá-lo? Era o cerne da questão, a pergunta que eu vinha me fazendo nas noites em claro desde que descobri a traição de Thomas. Será que eu poderia perdoar meu único filho por tentar me descartar como um bem inconveniente, por tratar a casa que seu pai e eu construímos como nada além de um ativo financeiro a ser liquidado? O perdão não é uma decisão única, eu disse finalmente. É um processo e requer arrependimento genuíno da pessoa que causou o mal. Apertei seu ombro gentilmente. Estou disposta a trabalhar pelo perdão se seu pai estiver disposto a conquistá-lo por meio de uma mudança de comportamento. Emily assentiu, pensativa. Ainda estou com muita raiva dele, mas ele ainda é meu pai. E ele ainda é meu filho, reconheci. Relacionamentos familiares são resilientes, mas não indestrutíveis. Eles podem suportar tensões significativas, mas exigem cuidado e honestidade para se recuperarem quando danificados. Depois que Emily voltou para o seu quarto, não consegui dormir. Fui até a varanda e me acomodei na cadeira de Robert, como fizera em inúmeras noites desde sua morte. A lua estava baixa sobre o pasto a leste, lançando uma luz prateada sobre a paisagem que amávamos juntos.
Queria que você estivesse aqui para isso, Robert, murmurei para a cadeira vazia ao meu lado. Você sempre soube como contatar Thomas quando ele se perdia. A manhã chegou com a claridade típica das fontes do Texas Hill Country. Acordei cedo, completando as tarefas do rancho com a ajuda de Emily antes de me preparar para a chegada de Thomas. Sarah havia ligado para confirmar que entregaria os documentos às 22 horas, depois de ter trabalhado até tarde da noite para prepará-los. Eles chegaram juntos, o sedã sensato de Sarah seguido pelo BMW de Thomas, exatamente às 10 horas. Cumprimentei-os na varanda, notando a aparência abatida de Thomas. Suas roupas, geralmente impecáveis, pareciam ter sido usadas, olheiras sombreavam seus olhos e seus movimentos careciam da precisão confiante de sempre. Café, ofereci quando eles entraram na casa. Por favor, Sarah aceitou com um sorriso caloroso. Thomas apenas assentiu, evitando contato visual direto enquanto nos seguia até a cozinha, onde Emily já estava sentada à mesa. Bom dia, pai, ela disse, com um tom cuidadosamente neutro. Emily, ele reconheceu com evidente desconforto. Eu não esperava que você estivesse aqui para isso. Agora sou uma parte interessada, ela o lembrou, com um toque de firmeza por trás de sua aparência calma, e quero testemunhar isso pessoalmente. Sarah, sempre profissional, direcionou a conversa suavemente para o assunto em questão. Preparei o reconhecimento formal, conforme solicitado, Thomas. Nele, você declara que reconhece Eleanor Montgomery como a única proprietária legítima do rancho Montgomery e de todos os seus bens pessoais, incluindo o Ford Mustang conversível 1965. Reconhece ainda que quaisquer documentos que sugiram o contrário foram criados sem o conhecimento ou consentimento dela. Ela deslizou os papéis sobre a mesa para Thomas, que os encarou sem estender a mão imediatamente. E se eu assinar isso? Se você assinar e cumprir todos os termos que discutimos, fazendo a restituição integral à Sunrise Development e ao Sr. Harrington, participando de aconselhamento familiar e abstendo-se de quaisquer outras tentativas de reivindicar a propriedade de Eleanor, então ela concordou em não prosseguir com as acusações criminais relacionadas à falsificação de documentos e tentativa de fraude. Thomas finalmente pegou os papéis, examinando-os com o olhar experiente de alguém acostumado a lidar com documentos jurídicos. Isso é abrangente. Precisa ser, respondeu Sarah simplesmente. Após vários minutos de leitura silenciosa, Thomas olhou para mim. Isso não só te protege legalmente, como me humilha profissionalmente. Se isso se tornar público. Não se tornará público a menos que você viole os termos, interrompi. Não tenho interesse em tornar públicas as dificuldades da família, Thomas. Só quero garantir que minha casa e propriedade permaneçam seguras. Ele me encarou por um longo momento, com algo ilegível brilhando em seus olhos. Então, com um suspiro resignado, pegou a caneta que Sarah lhe ofereceu. Sua assinatura, normalmente em negrito e assertiva, parecia trêmula no documento. Preciso providenciar os pagamentos da restituição, disse-lhe depois que Sarah testemunhou e autenticaram as assinaturas. Minha liquidez está difícil no momento. A Sarah pode ajudar a estruturar um plano de pagamento, se necessário, ofereci, observando-o atentamente. O importante é fazer esforços de boa-fé para reparar o dano. Thomas assentiu mecanicamente, sua expressão sugerindo que ele já estava calculando cenários financeiros mentalmente. O empresário dentro dele havia assumido o controle, concentrando-se em soluções pragmáticas em vez de reconciliação emocional. Enquanto Sarah reunia os documentos assinados, Thomas finalmente me encarou. Você está satisfeito agora? Já me senti suficientemente honrado? A amargura em seu tom me pegou de surpresa. Não se trata de te humilhar, Thomas. Trata-se de proteger o que é meu e estabelecer limites que jamais deveriam ter sido ultrapassados. Claro, respondeu ele, com a voz rouca. Você deixou seu ponto bem claro. O rancho significa mais para você do que eu. Sempre significou. Antes que eu pudesse responder a essa caracterização fundamentalmente errônea, ele se levantou abruptamente. Preciso ir. Tenho ligações para fazer para iniciar o processo de restituição. Emily se levantou da cadeira. Papai. Mas Thomas já se dirigia para a porta, sua postura rígida revelando seu desejo de escapar de mais conversa. Nós o seguimos até a varanda, onde ele fez uma breve pausa, observando o rancho com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Entrarei em contato com você para agendar a terapia, disse ele, sem se virar.
Em seguida, foi embora, caminhando em direção ao carro com passos rápidos e raivosos. Enquanto seu BMW desaparecia na entrada, Emily se virou para mim com um olhar preocupado. Isso não pareceu uma reconciliação. Não, concordei baixinho. Não aconteceu. Sarah, que presenciara toda a conversa com reserva profissional, ofereceu uma perspectiva gentil. A cura não é linear, Eleanor. Thomas teve toda a sua visão de mundo desafiada em poucos dias. Seus planos ruíram, sua segurança financeira está ameaçada e ele foi forçado a confrontar algumas verdades incômodas sobre si mesmo. Levará tempo para ele processar tudo isso. Se ele decidir processar isso, Emily murmurou, sua decepção evidente. Olhei para a nuvem de poeira que marcava a partida de Thomas, sentindo uma mistura complexa de vitória e derrota. Eu havia protegido o rancho Montgomery, garantido-o para o futuro que Emily representava. No entanto, o custo havia sido alto. O relacionamento já tenso com meu único filho agora estava por um fio, carregado de ressentimento e orgulho ferido de ambos os lados. Fizemos o que precisava ser feito, disse eu finalmente, tanto para convencer a mim mesma quanto aos outros. O resto é com o Thomas. 3 semanas se passaram sem contato mínimo com Thomas. Ele enviou e-mails formais documentando seus acordos de restituição com a Sunrise Development e o comprador do Mustang, com cópia para Sarah e para mim, comunicações comerciais, sem conteúdo pessoal. Quando Sarah propôs possíveis conselheiros e horários de sessão, suas respostas foram rápidas, mas curtas, concordando com as datas sem expressar nada sobre seus sentimentos em relação ao processo. O rancho se acomodou no ritmo do início do verão, o gado foi transferido para pastagens frescas, os vegetais da horta amadureceram sob o sol forte, os reparos da cerca foram concluídos antes da chegada do calor mais forte. Emily decidiu ficar o verão inteiro, adiando seu estágio planejado para me ajudar com as operações do rancho e, eu suspeitava, cuidando do meu bem-estar. Em uma tarde particularmente quente de quinta-feira, Marta chegou sem avisar, sua velha picape fazendo barulho na entrada da casa enquanto Emily e eu consertávamos um cocho de água no pasto leste. Achei que você talvez quisesse saber, ela anunciou sem rodeios enquanto nos aproximávamos. A casa do Thomas está à venda. A placa foi colocada esta manhã. A notícia me atingiu com uma força inesperada. A casa dele? A de Austin. Marta assentiu, sombria. Um amigo corretor me ligou. Disse que o imóvel está bem abaixo do valor de mercado, uma situação de vendedor motivado. Emily e eu trocamos olhares preocupados. A casa de Thomas, em um dos bairros mais prestigiados de Austin, era seu orgulho e alegria, uma propriedade de 460 metros quadrados que ele sempre nos lembrava que valia quase 2 milhões de dólares. Seu amigo mencionou por que está vendendo? Perguntei a Marta. Não oficialmente, ela respondeu. Mas a notícia corre rápido no mercado imobiliário. Aparentemente, ele está enfrentando uma pressão financeira significativa. O fracasso do negócio com a Sunrise foi só o começo dos seus problemas. Absorvi essa informação com uma crescente sensação de inquietação. O negócio de Thomas já estava em dificuldades quando ele tentou vender o rancho Montgomery. Sem esse influxo de dinheiro, somado aos pagamentos de restituição que ele havia concordado em fazer, sua situação financeira poderia ser realmente terrível. Você falou com ele recentemente? Perguntou Marta, com uma franqueza temperada por uma preocupação genuína. Na verdade, não, admiti. Temos nossa primeira sessão de aconselhamento marcada para amanhã, mas nossa comunicação tem sido estritamente formal desde que ele assinou o termo de responsabilidade. O rosto envelhecido de Marta se enrugou de compaixão. Homens orgulhosos são os que mais sofrem, Eli, e seu filho sempre teve mais orgulho do que bom senso. Depois que ela saiu, Emily e eu terminamos o concerto do cocho em silêncio, pensativos. De volta a casa, enquanto nos lavávamos para o jantar, Emily finalmente expressou o que nós duas estávamos pensando: você acha que o papai vai à falência? Suspirei, secando as mãos em um pano de prato bordado com flores azuis, presente de Robert no nosso primeiro Natal no rancho. É possível. O negócio já estava em dificuldades, e as obrigações financeiras adicionais decorrentes da tentativa de fraude podem tê-lo levado ao limite. Emily encostou-se no balcão da cozinha, com uma expressão preocupada. Deveríamos fazer alguma coisa? A pergunta carregava camadas de complexidade. O que exatamente poderíamos ou deveríamos fazer?
Thomas tentará roubar minha casa e meus bens. Ele falsificara documentos, mentira repetidamente e me tratara com indiferença. Mesmo assim, ele continuava sendo meu filho, pai de Emily e filho único de Robert. Vamos ver o que acontece na sessão de terapia amanhã, sugeri. Isso nos dará uma ideia melhor de onde ele está, não só financeiramente, mas emocionalmente. A conselheira familiar que Sarah havia recomendado mantinha um consultório em uma casa vitoriana reformada em Johnson City. A doutora Abigail Winters era especialista em dinâmica familiar e questões relacionadas a idosos, uma especialidade perfeitamente adequada à nossa situação. Thomas já estava sentado na sala de espera quando Emily e eu chegamos, com a atenção fixa no celular e a postura rígida de tensão. Olá, Thomas, cumprimentei-o, buscando um tom neutro. Ele olhou para cima e assentiu sem entusiasmo. Mãe. Emily. A formalidade entre nós, mãe e filho, pai e filha, parecia dolorosamente anormal. A doutora Winter saiu do consultório momentos depois, uma mulher de 50 e poucos anos, com olhos gentis e um ar de autoridade silenciosa. A família Montgomery. Sou o Dr. Winters. Por favor, entre. Seu consultório oferecia assentos confortáveis, dispostos para facilitar a conversa em vez do confronto, com cadeiras almofadadas dispostas em círculo, em vez de sofás opostos. Ela começou estabelecendo regras básicas para nossas sessões, enfatizando a comunicação respeitosa e o objetivo de compreensão, em vez de simplesmente atribuir culpas. Antes de começarmos a abordar questões específicas, disse ela quando nos acomodamos, gostaria que cada um de vocês compartilhasse o que espera alcançar com essas sessões. Eleanor, você poderia começar? Organizei meus pensamentos cuidadosamente. Espero entender como chegamos a esse ponto, como meu filho pôde acreditar que era aceitável falsificar documentos e tentar vender minha casa sem o meu conhecimento. E espero encontrar um caminho a seguir que nos permita reconstruir algum nível de confiança e relacionamento. O Dr. Winters assentiu, encorajando a Emily. Minha neta se remexeu na cadeira, visivelmente desconfortável com os holofotes da terapeuta. Eu também quero entender. E eu quero. Ela olhou para Thomas, quero meu pai de volta. Aquele que eu achava que conhecia antes de tudo isso acontecer. A expressão de Thomas permaneceu cuidadosamente neutra, embora um músculo se contraísse em seu maxilar ao ouvir as palavras de Emily. Quando chegou sua vez, ele pigarreou antes de falar. Estou aqui porque é uma condição para evitar acusações criminais, declarou categoricamente. Concordei em restituir o dinheiro às partes afetadas e participar destas sessões. Cumprirei essas obrigações, o Dr. Winters o encarou pensativo. Isso explica sua presença, Thomas, mas não o que você espera alcançar enquanto estiver aqui. Ele deu de ombros, um gesto de indiferença forçada. Depois que ela saiu, Emily e eu terminamos o concerto do coxo em silêncio, pensativos. De volta a casa, enquanto nos lavávamos para o jantar, Emily finalmente expressou o que nós duas estávamos pensando. Você acha que o papai vai à falência? Suspirei, secando as mãos em um pano de prato bordado com flores azuis, presente de Robert no nosso primeiro Natal no rancho. É possível. O negócio já estava em dificuldades, e as obrigações financeiras adicionais decorrentes da tentativa de fraude podem tê-lo levado ao limite. Emily encostou-se no balcão da cozinha, com uma expressão preocupada. Deveríamos fazer alguma coisa? A pergunta carregava camadas de complexidade. O que exatamente poderíamos ou deveríamos fazer? Thomas tentará roubar minha casa e meus bens. Ele falsificara documentos, mentira repetidamente e me tratara com indiferença. Mesmo assim, ele continuava sendo meu filho, pai de Emily e filho único de Robert. Vamos ver o que acontece na sessão de terapia amanhã, sugeri. Isso nos dará uma ideia melhor de onde ele está, não só financeiramente, mas emocionalmente. A conselheira familiar que Sarah havia recomendado mantinha um consultório em uma casa vitoriana reformada em Johnson City. A doutora Abigail Winters era especialista em dinâmica familiar e questões relacionadas a idosos, uma especialidade perfeitamente adequada à nossa situação. Thomas já estava sentado na sala de espera quando Emily e eu chegamos, com a atenção fixa no celular e a postura rígida de tensão. Olá, Thomas, cumprimentei-o, buscando um tom neutro. Ele olhou para cima e assentiu sem entusiasmo. Mãe. Emily. A formalidade entre nós, mãe e filho, pai e filha, parecia dolorosamente anormal.
A doutora Winter saiu do consultório momentos depois, uma mulher de 50 e poucos anos, com olhos gentis e um ar de autoridade silenciosa. A família Montgomery. Sou o Dr. Winters. Por favor, entre. Seu consultório oferecia assentos confortáveis, dispostos para facilitar a conversa em vez do confronto, com cadeiras almofadadas dispostas em círculo, em vez de sofás opostos. Ela começou estabelecendo regras básicas para nossas sessões, enfatizando a comunicação respeitosa e o objetivo de compreensão, em vez de simplesmente atribuir culpas. Antes de começarmos a abordar questões específicas, disse ela quando nos acomodamos, gostaria que cada um de vocês compartilhasse o que espera alcançar com essas sessões. Eleanor, você poderia começar? Organizei meus pensamentos, Thomas, eu disse cuidadosamente, se era assim que você se sentia, por que nunca disse nada? E por que você iria querer o rancho se o ressentia tanto? Sua expressão endureceu. Eu queria controlar aquilo que sempre me controlou. Finalmente ter poder sobre a entidade que moldou toda a minha infância. E sim, acrescentou com brutal honestidade, vendê-la aos poucos até que não restasse nada além de lucro na minha conta bancária. A confissão nua e crua pairava no ar entre nós, de tirar o fôlego em sua hostilidade. O Dr. Winters permitiu que o silêncio se prolongasse, dando-nos espaço para absorver a revelação. Parece, ela finalmente observou, que estamos revelando alguns sentimentos muito arraigados sobre o rancho Montgomery, sentimentos que vão muito além do seu valor monetário. Isso nos dá um contexto importante para a compreensão dos eventos recentes. Thomas recostou-se na cadeira, parecendo quase aliviado por finalmente ter expressado seu ressentimento de longa data. Nada disso importa agora. O rancho está permanentemente protegido. Emily fica com a única parte transferível. Eu não recebo nada além de contas de restituição e um negócio falido. É verdade? Perguntou o Dr. Winters, virando-se para mim. Thomas não recebe nenhuma herança sob seus acordos atuais? Hesitei, presa entre a realidade jurídica e meu instinto maternal. A servidão de conservação protege o rancho do desenvolvimento, mas não determina a herança além da parte transferida para Emily. O restante ainda passaria para Thomas após a minha morte, embora ele estivesse sujeito às restrições da servidão. Tornando-o essencialmente sem valor, na minha perspectiva, acrescentou Thomas, amargamente. Terras que não podem ser urbanizadas ou loteadas têm valor mínimo no mercado atual. A menos que você o valorize pelo que ele é, Emily apontou calmamente, em vez do que ele poderia se tornar. A simples observação pareceu penetrar a armadura de Thomas como nenhuma outra coisa conseguirá. Ele olhou para a filha por um longo momento, com algo mudando em sua expressão. É aí que está a questão, não é? Disse-lhe finalmente. Eu nunca dei valor ao rancho pelo que ele era, apenas pelo que ele podia me dar. Foi a primeira autorreflexão honesta que ouvi dele desde que essa aprovação começou, uma pequena rachadura no muro de justificação e culpa que ele havia construído. O Dr. Winters também reconheceu isso, conduzindo gentilmente a conversa para uma exploração mais aprofundada desse insight. Ao final da sessão, não havíamos chegado a uma grande reconciliação, mas algo fundamental havia mudado. Thomas havia revelado a verdadeira fonte de seu antagonismo em relação ao rancho Montgomery, não apenas o desespero financeiro, mas uma vida inteira de percepção de negligência emocional ligada às exigências da vida no rancho. Enquanto nos preparávamos para sair, o Dr. Winters sugeriu que cada um refletisse sobre o que havia aprendido antes da próxima sessão. Thomas permaneceu no estacionamento ao lado do seu carro enquanto Emily e eu nos aproximávamos do meu. É verdade? Perguntou ele abruptamente. Sobre a casa. Marta disse que você sabe que ela está à venda. Assenti, sem ver motivo para fingir ignorância. Ela mencionou isso ontem. Ele desviou o olhar, observando as colinas distantes como se elas contivessem respostas para perguntas não formuladas. O negócio está falindo completamente. A venda da casa pode cobrir as dívidas existentes, mas não sobra nada depois disso. A admissão claramente lhe custou caro. Thomas sempre se apresentou como alguém bem-sucedido, competente no controle. Reconhecer o fracasso, especialmente para mim, representou uma brecha significativa em sua fachada cuidadosamente mantida. O que você vai fazer? Perguntei, com uma preocupação genuína superando a raiva persistente. Ele deu de ombros, um gesto que tentava ser casual, mas transmitia profunda incerteza. Recomeçar, eu acho.
Aos 42 anos, sem bens, com a reputação profissional abalada e com a pensão alimentícia que mal consigo pagar. Emily deu um passo à frente, com a expressão suavizando. Pai, onde você vai morar depois que a casa for vendida? Estou procurando apartamentos, respondeu ele, sem encará-la. Nada de especial, obviamente. Um momento de silêncio se estendeu entre nós, repleto de perguntas não formuladas e possibilidades hesitantes. Finalmente, me vi dizendo palavras que não havia planejado ou sequer considerado conscientemente. A velha casa do capataz, na extremidade oeste do rancho, está vazia desde que Miguel se aposentou. Precisa de reformas, mas está estruturalmente sólida. Thomas me encarou, claramente com dificuldade para processar a oferta implícita. Você está sugerindo que eu me mude para a casa de campo no rancho? Se você precisar de um lugar para ficar durante a reconstrução, esclareci, tão surpreso com a minha oferta quanto ele. Seria temporário, é claro. Claro, ele repetiu, com algo ilegível brilhando em seus olhos. Vou pensar no assunto. Enquanto ele ia embora, Emily se virou para mim com as sobrancelhas arqueadas. Isso foi inesperado. Você tem certeza disso? Eu não tinha certeza. A ideia surgira espontaneamente, talvez daquele reservatório de instinto maternal que nunca se esvazia de fato, não importa a mágoa ou a traição. Ou talvez da nova compreensão da relação de Thomas com o rancho, do ressentimento que havia se alastrado sob a superfície por décadas. Vamos ver se ele aceita, eu disse finalmente. Às vezes, a cura começa com os menores atos de graça. Thomas ligou 3 dias depois, com uma voz que não lhe era familiar, hesitação misturada a uma casualidade forçada. Tenho pensado na sua oferta, disse ele, após algumas gentilezas. A casa do capataz. Gostaria de vê-la novamente antes de decidir. Concordei em encontrá-lo naquela tarde, com um estranho nervosismo revirando meu estômago enquanto esperava sua chegada. Emily tinha ido à cidade comprar suprimentos, deixando-me sozinha para enfrentar aquele momento. Talvez fosse melhor assim. Thomas e eu tínhamos 42 anos de história compartilhada para navegar, a maior parte agora recontextualizada por suas revelações na terapia. O chalé ficava na extremidade oeste do rancho Montgomery, uma estrutura simples de calcário quase tão antiga quanto a casa principal. Miguel Rodrigues, nosso antigo capataz, que se aposentou para morar com a filha em San Antônio 2 anos antes, manteve a casa meticulosamente durante sua gestão. Mesmo assim, após 2 anos de vacância, a natureza começou a reconquistar seu território, flores silvestres lotando o caminho da frente, galhos de carvalho vivo raspando o telhado, poeira cobrindo as janelas. Eu estava esperando na pequena varanda quando o BMW de Thomas apareceu. Ele havia trocado seu traje profissional habitual por jeans e uma camisa social, roupas mais apropriadas para inspecionar uma propriedade rural, mas ainda com um ar urbano que parecia em desacordo com o ambiente. É menor do que eu me lembrava, ele observou enquanto se aproximava, estudando a casa com olhos avaliadores. Você não entra aqui desde a adolescência, lembrei-o, destrancando a porta da frente. Sua perspectiva provavelmente mudou. O interior revelava uma casa simples de 2 quartos com sala de estar e cozinha integradas, banheiro funcional e varanda telada nos fundos. Os móveis de Miguel permaneceram peças robustas e práticas, adequadas às necessidades de um trabalhador, embora eu tenha removido itens pessoais após sua partida. Thomas percorreu o espaço com atenção cuidadosa, testando torneiras, abrindo armários, examinando os eletrodomésticos antigos, mas em bom estado. O telhado parece precisar de reparos, observou, apontando para uma mancha d'água em um canto do teto. Sim, houve um vazamento no inverno passado. Ainda não tive a chance de consertá-lo. Observei-o catalogar as falhas e virtudes da casa com o olhar experiente de um corretor imobiliário. Precisa de atenção, certamente, mas é sólida e está disponível. Ele completou a inspeção em silêncio antes de sair para a varanda dos fundos, que oferecia uma vista de pastagens ondulantes que se estendiam em direção ao pôr do sol. Por um longo momento, ele simplesmente ficou ali, com as mãos apoiadas no corrimão e a expressão indecifrável. Por que você está fazendo isso? Ele finalmente perguntou, sem se virar para mim. Depois do que tentei fazer com você, por que me oferecer abrigo na mesma propriedade que tentei roubar? Era a pergunta que eu vinha me fazendo desde que fiz a oferta impulsiva. Não tenho muita certeza, admiti, indo para ficar ao lado dele. Talvez porque você ainda seja meu filho, apesar de tudo.
Talvez porque eu entenda melhor agora, depois da nossa sessão de terapia, porque você se ressente tanto deste lugar. Não sei se consigo viver aqui, disse Thomas baixinho, cercado por tudo que tentei e não consegui controlar. Um lembrete diário do meu fracasso. A vulnerabilidade em sua voz, tão diferente do homem confiante e às vezes arrogante com quem eu estava acostumada, me pegou de surpresa. Talvez seja exatamente por isso que você deveria, sugeri gentilmente. Não como punição, mas como uma oportunidade de desenvolver uma relação diferente com esta terra. Ele me olhou de soslaio. Você parece o Dr. Winters. Ela faz sentido às vezes, reconheci com um pequeno sorriso. Thomas, não estou oferecendo o chalé como um grande gesto de perdão. O que você fez foi profundamente errado, e reconstruir a confiança levará tempo. Estou oferecendo porque você precisa de um lugar para ficar e por quê? Hesitei, procurando as palavras certas. Porque talvez seja a hora de nós dois tentarmos nos entender melhor. Thomas se virou para mim, o sol poente iluminando as novas linhas de tensão ao redor dos seus olhos. Minha casa fecha na semana que vem. A empresa está efetivamente falida. Vou dissolver a LLC depois de quitar as obrigações restantes. Candidatei-me a vários cargos em empresas estabelecidas, mas meus problemas recentes complicaram a situação. A recitação clínica de seu colapso teve mais impacto do que qualquer apelo emocional poderia ter. Este era meu filho, filho de Robert, enfrentando a ruína profissional e financeira completa aos 42 anos. O chalé é seu, se você quiser, eu disse simplesmente. Sem aluguel pelos primeiros 3 meses, enquanto você se recupera. Depois disso, podemos discutir termos razoáveis. Suas sobrancelhas se ergueram levemente. Sem condições? Sem exigências de desculpa servil ou tarefas do rancho como penitência? O único requisito é a participação contínua em aconselhamento familiar, esclareci. Quanto ao trabalho no rancho, esta é uma propriedade em funcionamento, Thomas. Todos que moram aqui contribuem de alguma forma, mas podemos discutir como isso se aplica a você. Ele assentiu lentamente, voltando o olhar para a vista do pasto. Vou precisar fazer alguns reparos. O telhado, obviamente. Provavelmente o encanamento do banheiro. A cozinha precisa de uma reforma. Se você estiver disposto a fazer o trabalho, eu cobrirei os materiais, ofereci, reconhecendo esse foco em questões práticas como sua maneira de processar a situação. Vou pensar sobre isso, disse ele, embora seu tom sugerisse que a decisão já estava tomada. 2 semanas depois, Thomas mudou-se para a casa do capataz. A mudança coincidiu com o retorno planejado de Emily à faculdade para um período de verão, criando um período de transição constrangedor, em que pai e filha se circulavam com cautelosa polidez. O relacionamento deles continuou tenso, Emily ainda processando a traição do pai, Thomas lutando para conciliar seu orgulho com suas circunstâncias precárias. Você tem certeza disso? Perguntou Emily na noite anterior à sua partida, me ajudando a lavar a louça depois do jantar. Ter o papai aqui no rancho depois de tudo? Entreguei-lhe um prato para secar, considerando cuidadosamente a minha resposta. Não tenho certeza de nada, exceto que ele é da família, e família é algo complicado. Ele tentou roubar sua casa, ela me lembrou, como se eu pudesse ter esquecido. Sim, e agora ele perdeu o dele. Olhei pela janela da cozinha em direção à casa de campo, onde as luzes brilhavam suavemente no crepúsculo que se aproximava. Não estou desculpando o que ele fez, mas estou tentando entender melhor. Ela colocou o prato seco no armário com mais força do que o necessário. Compreensão não apaga consequências. Não, concordei, mas pode ajudar a evitar que a história se repita. Depois que Emily foi para a faculdade, um ritmo novo e estranho se estabeleceu no rancho Montgomery. Thomas passava os dias alternando entre a procura de emprego, feita pelo laptop na varanda da casa, e o progresso constante em projetos de reforma. Nossas interações permaneceram cautelosas, saudações cordiais quando caminhos se cruzavam, atualizações ocasionais sobre questões práticas, cuidadosa evitação de assuntos mais profundos fora de nossas sessões quinzenais de aconselhamento. Essas sessões continuaram, agora sem Emily. O Dr. Winter gentilmente nos guiou através da escavação de décadas de mal-entendidos e expectativas não expressas. Thomas falou sobre ressentimentos da infância, sobre sentir-se secundário às exigências do rancho e sobre perceber a terra como uma rival pela atenção dos pais.
Compartilhei minha própria perspectiva, os valores que Robert e eu esperávamos incutir por meio do trabalho no rancho, nossas tentativas de construir tradições familiares dentro dos ritmos da vida agrícola, nossa crença genuína de que estávamos lhe proporcionando uma experiência de vida inestimável. Vocês dois vivenciaram os mesmos eventos através de lentes completamente diferentes, observou o Dr. Winters durante uma sessão particularmente difícil. Nenhuma das perspectivas está totalmente certa ou errada, apenas profundamente diferente. Gradualmente, quase imperceptivelmente, algo mudou entre nós. A distância cuidadosa começou a diminuir, não por meio de gestos dramáticos ou declarações emocionais, mas por meio de pequenos momentos cotidianos. Notei que Thomas havia consertado a dobradiça quebrada da porta principal do celeiro, um reparo que eu vinha adiando há meses. Ele comentou com surpreendente precisão sobre uma novilha mancando que eu ainda não tivera tempo de examinar. Deixei ovos frescos na varanda dele quando as galinhas produziram em excesso. Ele limpou galhos caídos da entrada da garagem depois de uma tempestade sem que ninguém pedisse. Certa noite, cerca de um mês depois de ele ter se mudado para a casa de campo, vi Thomas sentado na varanda dos fundos, observando o pôr do sol com tanta atenção concentrada que a curiosidade me levou através do pasto que separava nossas casas. Quer companhia? Perguntei enquanto me aproximava. Ele ergueu os olhos, a surpresa momentânea dando lugar a um aceno de convite. Sirva-se. Acomodei-me na segunda cadeira de balanço, uma novidade que ele havia comprado e montado sozinho, e me juntei a ele na contemplação do espetacular pôr do sol do Texas, pintando o céu ocidental em tons impossíveis de laranja, rosa e dourado. Papai costumava dizer que o pôr do sol em Montgomery era melhor do que qualquer coisa em um museu, comentou Thomas inesperadamente, quebrando vários minutos de silêncio amigável. A referência casual a Robert, dita sem amargura ou ironia, me pegou de surpresa. Ele disse isso mesmo, concordei, com as lembranças me inundando. Normalmente com uma cerveja gelada na mão. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Thomas. E suas botas se sustentavam, não importa quantas vezes você dissesse para ele não colocar os pés nos móveis. A memória compartilhada pairava entre nós como uma ponte frágil atravessando um abismo profundo e hesitante, mas real. Nenhum de nós parecia disposto a arriscar seu colapso aventurando-se mais longe, então voltamos a observar o pôr do sol em silêncio. Quando me levantei para sair na escuridão que se aproximava, Thomas pigarreou. A cerca do pasto norte tem algumas partes fracas, disse ele, em tom deliberadamente casual. Notei quando estava andando na divisa da propriedade ontem. Posso dar uma olhada amanhã, se você quiser. A oferta representava mais do que um mero trabalho de reparo. Era o primeiro compromisso voluntário que ele havia iniciado com a manutenção do rancho desde a infância. Eu agradeceria, respondi, mantendo o tom de voz igualmente casual, apesar da importância do momento. Tenho pensado em verificar pessoalmente, mas não tive tempo. Enquanto caminhava de volta para a casa principal sob um céu agora estrelado, senti uma leveza curiosa no peito. Não exatamente perdão, isso exigiria mais tempo e evidências de uma mudança genuína. Não reconciliação em nenhum sentido completo, mas talvez as primeiras raízes provisórias de algo novo crescendo no solo revirado da nossa história compartilhada. O rancho Montgomery testemunhou inúmeros ciclos de destruição e renovação ao longo de sua longa existência, seca seguida de chuvas curativas, incêndios florestais seguidos de regeneração verde, decadência se transformando em novo crescimento. Talvez nossa família seguisse um padrão semelhante, encontrando seu caminho rumo à restauração por meio do trabalho paciente do tempo e da verdade. O calor do verão se instalou sobre Montgomery rente com uma intensidade opressiva. Julho, na região montanhosa do Texas, trouxe temperaturas que frequentemente ultrapassavam os 38 graus Celsius, transformando as tarefas diárias em testes de resistência e tornando as noites na varanda, quando brisas refrescantes ocasionalmente ofereciam alívio, a parte mais esperada do dia. Thomas morava na casa do capataz havia quase 2 meses. Sua integração à vida no rancho progredira com os mesmos passos cautelosos que caracterizavam nosso relacionamento em lenta recuperação, passos hesitantes para frente, recuos ocasionais, mas uma trajetória geral em direção a algo semelhante a uma dinâmica familiar funcional. Ele havia conseguido emprego em um pequeno escritório de arquitetura em Johnson City, um cargo que utilizava sua experiência em design, mas que o afastava da pressão do mundo imobiliário que ele havia vivenciado antes. O deslocamento era administrável, o salário modesto, mas suficiente, e o ambiente de trabalho aparentemente agradável.
percebi uma diminuição gradual da tensão que ele carregava desde seu colapso financeiro, ombros mais soltos, menos linhas ao redor dos olhos e comentários espontâneos ocasionais sobre projetos interessantes no trabalho. As tarefas do rancho também se tornaram parte de sua rotina. Todas as manhãs, antes de sair para o escritório, ele fazia uma rápida verificação dos pastos e fontes de água mais próximos. Nos fins de semana, ele se dedicava aos projetos de manutenção aparentemente intermináveis que a vida no rancho gerava: consertar cercas, limpar mato, consertar equipamentos. Ele abordou essas tarefas com uma competência que me lembrou que ele realmente havia absorvido a educação prática que Robert e eu tínhamos fornecido, apesar de seu ressentimento por isso. Nossas sessões de aconselhamento continuaram, embora agora quinzenais, em vez de semanais. A doutora Winters nos guiou em conversas cada vez mais produtivas sobre nosso passado compartilhado e nosso possível futuro. Emily participava por videochamada quando sua agenda permitia, e seu ceticismo inicial foi se amenizando gradualmente à medida que ela testemunhava as sutis mudanças no comportamento e na atitude de seu pai. Em uma tarde particularmente escaldante, eu estava verificando o gado no pasto sul quando o caminhão da fazenda começou a fazer um barulho sinistro de batida. Levei-o de volta para os prédios principais, mas ele morreu completamente a cerca de 400 metros de casa, me deixando abandonado no calor implacável de julho. Peguei meu celular para pedir ajuda, mas não encontrei sinal, algo comum em certos trechos do rancho onde morros bloqueavam o sinal. Sem outra opção a não ser voltar a pé, peguei meu chapéu e minha garrafa d'água e comecei a caminhada pelo pasto ensolarado. A temperatura devia estar em torno de 39 graus Celsius. Em poucos minutos, o suor encharcou minha camisa e escorreu pelo meu rosto, apesar da proteção do meu chapéu de aba larga. Aos 67 anos, eu continuava em excelentes condições para minha idade, mas a exaustão pelo calor era um risco para qualquer pessoa nessas condições. Eu já tinha percorrido talvez metade da distância quando a tontura me atingiu pela primeira vez, uma visão momentânea turva que me obrigou a parar e me equilibrar. Tomei um gole cuidadoso da minha garrafa de água quase vazia, sabendo que precisava conservar o pouco que restava. A segunda onda de tontura me atingiu com mais força. A paisagem se inclinou de forma alarmante, e me vi de joelhos, sem me lembrar direito de como havia chegado ali. Alarmes distantes soaram em minha mente. Reconheci os sintomas de exaustão pelo calor evoluindo para insolação, uma condição potencialmente mortal se não tratada rapidamente. Preciso de uma sombra, murmurei para mim mesmo, esforçando-me para me levantar. A árvore mais próxima ficava a cerca de 45 metros de distância, um carvalho solitário, o único alívio no pasto aberto. Concentrei-me nele como um náufrago avistando terra firme, forçando um pé na frente do outro. Nunca o alcancei. A terceira onda de tontura trouxe-me uma desorientação completa. O chão parecia erguer-se para me encontrar, e a escuridão enchia as bordas da minha visão. Meu último pensamento coerente foi uma observação distante: Robert sempre disse que esta terra acabaria me reivindicando. Só não esperava que fosse tão cedo. Acordei com a sensação de movimento e o som de uma respiração ofegante. Abri os olhos e vi uma paisagem ondulante e o perfil tenso de Thomas. Ele me carregava mesmo, pelo pasto em direção à casa, com o rosto corado de esforço e preocupação. Thomas, minha voz saiu como um grasnido.